Esse livro foi escrito pelo Einstein, assim, foi publicado, né, em 1916 e depois ele teve uma segunda edição em 1952. É um livro onde o próprio Einstein explica as teorias da relatividade. É interessante que aqui no prefácio ele coloca assim: a leitura pressupõe que o leitor tenha formação equivalente ao do ensino médio e, apesar da brevidade do livro, tenha paciência e força de vontade. E no finalzinho do prefácio ele diz assim: que esse pequeno livro possa proporcionar a muitos leitores algumas horas de estímulo intelectual. É muito interessante ver um autor falando sobre a própria obra. Eu acho que é por isso que esse livro é tão interessante. Não sei se ele é fácil de encontrar ou não, mas ele é muito interessante. Olá, mentes diligentes, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos falar sobre requisitos. Olha só, que coincidência. Falou dos requisitos para ler o livro, nós vamos falar sobre requisitos. Pura coincidência, certo? E o que são requisitos, né? Que a gente está falando de requisitos, nesse caso, requisitos de software, né? Requisitos são especificações, são exigências, digamos, são o escopo do software, aquilo que o software realmente deve fazer. É muito importante que ao longo da carreira os desenvolvedores eles fiquem muito bons nisso, eles fiquem muito bons em descobrir quais são os requisitos, aquilo que são as reais necessidades para o software que eles estão fazendo. Nós temos basicamente dois tipos de requisitos, simplificando muito aqui, certo? A gente consideraria que nós temos dois tipos de requisitos, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, eles têm muito a ver, muita relação com o resultado em si, tá certo? Se você imaginar, por exemplo, uma calculadora, nós estamos falando de requisitos funcionais, são as operações, são, por exemplo, quantas casas decimais aquela calculadora vai ter, e se essas operações, se o resultado dessas operações estão realmente corretas, né? Se você realmente, quando faz aquelas operações, elas estão realmente corretas. Também tem uma parte funcional que tem muito a ver com o que a gente chama de lógica de negócio, né? Que é aquilo que o software atende a um determinado estilo, de um domínio de um negócio específico, seja ele, se é um software para controle de estoque, se é um software bancário, se é um software para a área de logística, por exemplo, tem uma lógica específica intrínseca àquele negócio que o software atende, né? Então, os requisitos funcionais eles tratam também dessa lógica de negócios. E os requisitos não funcionais são aqueles que não têm tanta relação assim com o resultado, no sentido que, voltando lá àquela questão da calculadora, não é se quando eu somo 2 mais 2 dá 4. Seja, essa parte, digamos assim, eu já venci lá nos requisitos funcionais e eu já sei que as operações estão funcionando corretamente. Agora, quanto de performance, quanto de CPU, quanto de memória eu preciso para realizar aquelas operações? E você pode imaginar também que tem uma questão de usabilidade, digamos que tem um requisito não funcional lá daquela calculadora que seja, eu preciso que essa calculadora seja boa para ser usada também por pessoas que têm alguma limitação visual. Então as teclas da calculadora, né, o que simula ali os botões da calculadora, tem que ser botões grandes, as operações têm que ser bem definidas. Eu vou fazer essa calculadora para pessoas que não têm tanta profundidade em matemática, então as fórmulas, as operações, elas têm que ser simplificadas, né? Então seria um requisito não funcional de usabilidade. Em outros casos, eu tenho requisitos não funcionais, por exemplo, da área de segurança, né? Então, eu faço um software, então o software funciona perfeitamente, ele faz tudo aquilo que ele foi predisposto a fazer, mas ele também tem que ser seguro, ele também tem que ter algumas premissas em relação aos usuários, ao controle de usuários, tanto na autenticação quanto na autorização
dos usuários que vão efetivamente utilizar aquele software, né? E eu tenho também uma imensidão de outros requisitos que podem ser considerados como não funcionais, tá certo? Aqui, para o nosso caso, o que nós vamos fazer é uma simplificação. A gente vai tentar fazer uma simulação de uma análise de requisitos através de um desafio do Free Code Camp, um desafio que eu escolhi aqui do Free Code Camp, do Inclito Free Code Camp. Eu vou deixar, lógico, também aí na descrição do vídeo o link para esse mesmo desafio, tá certo? E vai ser uma simulação muito simplista. Ele é um desafio muito resumido, entendeu? Mas que dá pra gente, através dele, tirar alguns pontos aí relevantes a essa questão da análise de requisitos, né? De como é que eu levanto requisitos para, no final das contas, fazer um software, né? Então, eu vou tentar descobrir, através desse exemplo, uma forma de entender o problema, quais são as questões mais importantes que aquele texto traz, porque os requisitos geralmente eles são uma documentação escrita, né, onde eu vou ter que interpretar para dali desenvolver o software. Quais são as perguntas, inclusive, a serem feitas dentro desse texto, ou seja, como se fosse um subtexto. Então, eu estou tentando encontrar o que está oculto ali dentro daquele texto. Em outros momentos eu não vou conseguir fazer isso, eu vou precisar perguntar para o próprio cliente sobre esses requisitos, entendeu? Baseado no texto que ele fez. E aqui, nesse primeiro momento, nós não estamos de forma nenhuma interessados na implementação do exemplo, tá certo? Eu fiz aqui, né, vamos só dar um copiar, colar, digamos, só para ver funcionando, mas nós não, nesse momento, nós não estamos interessados muito na questão da resolução do desafio lá do Free Code Camp. Nós estamos interessados realmente nessa análise dos requisitos, nessa leitura das especificações do problema, certo? Em outro vídeo aí, a gente pode pegar esse mesmo exemplo que seja e tentar descobrir qual foi o racional, né? O que a gente usou na tentativa de resolver esse desafio, tá certo? Então, o desafio do Free Code Camp é esse aqui. Ele chama de verificador de palíndromo. E já desde cara, a gente começa a perceber aí algumas questões interessantes, né? Assim como numa análise de requisitos reais, a gente se defronta muito com palavras que nós nunca vimos antes. Então, de cara, eu estou vendo aqui a palavra palíndromo e pode ser que você nunca tenha se deparado com essa palavra antes, tá certo? E isso é muito comum quando você está fazendo software para domínios que são muito específicos. Então, por exemplo, você vai ter lá um software para medicina. Vão ter vários termos lá que não são do nosso cotidiano, certo? Você está fazendo um software para contabilidade, você está fazendo um software para a área de direito. Então vão ter uma série de coisas, uma série de termos, de palavras, de estruturas, inclusive, de linguagem, de comunicação, que são completamente alienígenas ao próprio programador. Ele nunca ouviu falar, mas ele precisa minimamente entender do que aqueles termos tratam para conseguir extrair mais informação desse texto e depois transformá-lo em software, tá certo? Em outros casos, as palavras que nós vamos ter contato ali nos requisitos são palavras muito conhecidas, mas que têm um significado especial dentro do domínio. Ou seja, naquele domínio ele tem lá um significado especial que não é aquele que nós conhecemos. Um exemplo disso, uma vez eu tive contato com um software que dentro dele tinha uma espécie de gerência de documentos. Ele fazia várias outras coisas, mas ele tinha lá uma gerência de documentos, né? E tinha um estado do documento, digamos assim, tinha
Eu acho que o melhor jeito de falar é um estado mesmo, assim, tinha uma categorização do documento que ele poderia ser um documento cancelado ou um documento anulado, né? Esse documento ele passava por vários processos, né, por uma sequência lá de processos, e em algum momento ele poderia ser considerado um documento cancelado ou um documento anulado. Bem, se nós formos para o português dessa palavra, tentando achar o significado de cancelado e anulado, nós vamos ver que no português, cancelado e anulado são até sinônimos. São duas palavras que são tratadas como sinônimos. Ó, cancelado é exatamente a mesma coisa de anulado. Mas lá nesse domínio do negócio, e essa é a palavra-chave, é o domínio daquele negócio, o domínio é todo aquele contexto onde aquilo faz sentido, eles tinham uma diferença entre essas duas palavras. Para eles, um documento anulado era um documento a qual, ao longo do processo, em algum momento do processo, tinha sido achado erros nesse documento. E aí, por conta desses erros que foram encontrados, esse documento estava inválido. Ele não podia mais continuar no processo. Então, por isso, ele era um documento anulado. Já um documento cancelado era um documento que ele não tinha erro, ele não tinha nenhum erro, mas por algum motivo a empresa ou os clientes da empresa não quiseram continuar o avanço do processo daquele documento e então havia uma ação de cancelamento daquele documento. Então aquele documento ele se tornava cancelado, não porque ele tinha nenhum problema, nenhum erro, nenhum vício, mas simplesmente porque alguém decidiu que aquele documento não iria mais continuar dentro daquele processo e ele era cancelado. E era diferente do anulado. Então, para nós, no primeiro momento, cancelado e anulado, poxa, é exatamente a mesma coisa. Para quem vivia aquele domínio, para aquelas pessoas que lidavam com aquele domínio, para eles cancelado e anulado eram coisas completamente diferentes. Era a diferença, por exemplo, entre ser algo que aconteceu com o documento porque o documento tinha erros ou ser algo que foi uma ação de alguém ou cliente ou alguém da empresa que decidiu que iria cancelar aquele documento, tá certo? Então, esse tipo de coisa, o entendimento do domínio, ele faz parte desse entendimento também dos requisitos. É lógico que nós podemos dizer, podemos fazer uma crítica a essa nomenclatura, certo? Dizendo que, poxa, mas ela não é clara o suficiente, ela precisa que alguém me explique. Era melhor que, ao invés de documento anulado e cancelado, eu tivesse, esse aqui é um documento cancelado e esse aqui é um documento com erros. E eu marco lá e o nome é documento com erro ao invés de documento anulado. Sendo que nem sempre você tem a chance de mexer com esse tipo de coisa, porque isso que você está achando que poderia ser melhor, na verdade é todo um processo que já existe, que já está ali. As pessoas que trabalham ali, elas não têm dúvidas e elas, ao contrário, teriam alguma dúvida ou teriam alguma dificuldade se você passasse e trocasse esses termos. Se você, ao invés de ter o documento anulado e cancelado, você tivesse o documento cancelado e cancelado por falha, ou qualquer coisa desse tipo que mude muito o processo diário deles. Então o software geralmente ele é um pouco melhor aceito, né, quando ele segue justamente o jeito de trabalhar da empresa, o jeito de trabalhar daquele domínio, né? No nosso caso aqui, ele explica o que é, inclusive, um palíndromo, né? Ele diz que um palíndromo é uma palavra ou uma frase que é dita da mesma forma, de uma maneira ou de outra, né? Se a gente for lá na Wikipedia, ele também tem uma definição do palíndromo. Eu não vou doar agora, talvez depois. Mas eu tenho lá uma forma, digamos, de enxergar aquela palavra num sentido ou no outro, lendo da esquerda para da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eu vou ter exatamente as mesmas palavras, as mesmas sequências, que podem ser de letras ou podem ser de números, né?
E aqui a gente está vendo um conceito genérico de palíndromo, inclusive. Tá, assim, tá vendo um conceito genérico de palíndromo. Mas aqui no problema em si, ele até especifica o que ele está querendo de um palíndromo em si. Tá certo? Ele dá até outras nuances do que vai ser. Ele diz que eu vou ignorar pontuação, que eu vou ignorar se é maiúsculo ou minúsculo, e eu vou ignorar espaços. Então, se eu tiver ABA, que é um palíndromo, né? ABA é lido aba, né? É lido igual num sentido ou no outro, mas se eu tiver AB espaço A, isso deve ser igual a A espaço BA ou ABA sem espaço nenhum, porque ele está considerando aqui, pela descrição, pelo requisito que ele está determinando aqui, ele está dizendo, isso para mim não faz diferença, eu quero que seja tratado tudo igual, tanto faz ter pontuação ou não ter pontuação, tanto faz ter maiúsculos ou minúsculos, eu quero que isso não seja levado em consideração, e os espaços também não sejam levados em consideração, tá certo? Eu quero que retorne que esse verificador, né, que esse software, que na verdade para nós vai ser apenas uma função, né, ele retorne verdadeiro se o texto, se a string fornecida for um palíndromo, e caso contrário retorne falso, né? E ele inclusive faz algumas observações, né? Ele está dizendo que todo caractere que não for alfanumérico, né? Ou seja, se eu tiver lá um caractere especial, pontuação, símbolos e espaços, ele deve ser, digamos assim, ou retirado ou não deve ser levado em consideração, né? Que tudo vai estar na mesma, que eles chamam de capitalização, né? Mas aqui deve ter sido uma tradução até, tá tudo ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, né? E que isso vai ser levado em consideração na hora de verificar se uma palavra é ou não um palíndromo, tá? Ele dá inclusive aqui alguns exemplos, tá certo? E aqui nós vamos, então, baseado nisso, né? Um próximo passo seria a gente entender esses exemplos. Então, você pegar cada um desses exemplos e entender, beleza, por que eles estão considerando que esses dois são iguais e são palíndromos, né? Porque ele não considera maiúsculos e minúsculos, ele não considera espaço. E aqui também ele está dizendo, esses caras são todos palíndromos, porque se tiver um caractere que seja não seja um alfanumérico, eu vou retirar da equação, digamos assim, certo? Eu vou retirar. Então, esse cara aqui está sendo dividido por um asterisco entre essas duas partes. Não me importa, porque eu preciso retirar esses símbolos. Quando eu retirar esses símbolos, aí vai ficar tudo igual, certo? E aí o que ele faz aqui, né? O Free Code Camp, ele parte aqui de um pressuposto, já de um código aqui que ele está incompleto, que você vai, no caso, completar, tá certo? Existe aqui vários testes, e isso aqui é muito legal, porque prova já um pouco de um assunto que a gente pretende falar muito, que são testes automatizados. Porque na hora que você automatiza o teste, você tem a condição de pegar os requisitos e transformar em algo executável. Ou seja, é como se esses requisitos que estão aqui, como se fossem apenas um texto, você tem a oportunidade de transformar esses requisitos em textos, em requisitos de código, em um código que vai testar seu código. Então é código que testa código. E tá aí a beleza, né, de você pegar os requisitos e transformá-los em testes, tá certo? E aqui ele diz alguns, ele diz, olha, se eu colocar a palavra I, tem que olho em inglês, né, que é um palíndromo, né, que você consegue ler a mesma palavra tanto indo quanto voltando, deve retornar um booleano, e se tiver aqui também um caractere qualquer, né, ele deve ser retirado, então ele vai retornar verdadeiro como se fosse também um palíndromo, se tiver um espaço também. Quando não for um palíndromo,
ele vai retornar falso. E aqui ele dá vários outros exemplos. São vários pontos de teste aqui que tentam exercitar os requisitos. Ou seja, eu peguei os requisitos, no caso aqui o FreeCodeCamp pegou todos os requisitos, transformou em testes, certo? De tal forma que se eu tenho essa função aqui, que do jeito que ela está aqui, ela apenas retorna verdadeiro sempre, independente do que for colocado, né? Quando eu executar os testes, ele vai me retornar aqui que vários testes passaram, simplesmente por coincidência, porque eu estou sempre retornando true, mas os testes que deveriam retornar falso, não retornaram falso. Eles não cumpriram os requisitos. Do mesmo jeito, se eu fizer o contrário aqui, né? E tentar rodar, aí vai justamente inverter aqui, né? E ele vai para onde os que retornam falso, ele vai dar como ok, só que não tem sentido, né? Não faz sentido, tá certo? Eu vou pegar aqui um código que resolve esse problema, tá certo? Como eu falei, aqui hoje a gente não vai falar sobre a implementação disso, tá certo? Eu vou tentar dar uma melhoradinha aqui, só para vocês verem melhor o código aqui, de qualquer forma. Mas aqui, mesmo que a implementação não seja o importante aqui, tá certo, pessoal? Eu coloquei aqui algo que retira os caracteres especiais, certo? Essa primeira linha. Simplesmente confie e coloca tudo para minúsculo. Depois ele faz uma jogadinha aqui de inverter, tá certo? E depois comparar. Então eu tirei os caracteres especiais, deixei tudo em minúsculo. Depois eu fiz um jeito de guardar uma cópia, digamos, daquele texto original, só que invertido. E segundo a regra do palíndromo, se o texto original e o invertido, né, se o texto original e o invertido são iguais, então é porque ele é um palíndromo, então ele vai retornar verdadeiro. E justamente por isso, esse código, deixa eu ver se onde é que eu coloco. Tá aqui o executar. Ele resolve o problema, né? Ele deixa todos os testes passarem, ele faz todos os testes passarem, tá certo? E aqui a gente poderia considerar coisas como, por exemplo, um requisito não funcional, que não está descrito, não tem nenhum um requisito não funcional descrito nas instruções, mas eu poderia dizer o seguinte, que eu tenho um requisito funcional de performance, né? E você imagine que qualquer que seja o palíndromo ou não palíndromo aqui, eu inverto o texto inteiro para depois comparar com o original, tá certo? Se fosse no mundo real, se a gente estivesse fazendo isso no papel, por exemplo, a gente iria notar que eu não preciso analisar o texto inteiro para saber que não é igual, tá certo? Às vezes, analisando uma parcial do texto, eu já conseguiria saber, cara, isso aqui não vai ser um palíndromo desse texto original aqui, certo? Isso economizaria CPU, por exemplo, tá? E é por isso que a gente tem que também tratar de outros assuntos no futuro, que são assuntos relativos justamente a isso, justamente a otimização de código e que códigos são mais caros computacionalmente ou em memória do que outros, tá? Mas é interessante saber que é sempre bom escrever um primeiro código, por mais defeitos que ele tenha, vai lá e faz, vê funcionando, vê falhando, vê funcionando e quebra essa barreira, digamos assim, do código feito. E depois você pode otimizar, depois você pode, que inclusive isso tem até um nome na programação moderna, que é refatoração, tá certo? Você refatorar é você pegar um código que já está funcionando, ele já resolve o seu problema, digamos assim, mas ele tem outros vícios, né? Ele tem outros problemas, ele tem problemas de performance, ou ele tem problema de legibilidade, que é muito difícil de descobrir o que ele está fazendo, então... E faz sentido, tá certo, que a gente tenha um momento onde a gente escreve o código e tem um outro momento que a gente refatora.
você não misturar esses dois momentos de escrever e refatorar. É assim, quando você vai ganhando senioridade, você vai escrevendo códigos cada vez melhores, sim, e que tem uma, digamos, uma necessidade de refatoração melhor, tá? Mas nesse primeiro momento, momento de aprendizado, você não precisa tentar fazer o código perfeito ou o melhor possível ou o mais otimizado já de primeira, né? Você pode sim tentar fazer um código ali, fazer um código que resolva, que atinja o seu resultado e depois fazer uma otimização, depois pensar em uma otimização, tá certo? Apesar do nosso exemplo aqui muito simples, né? É, de maneira nenhuma, analisar requisitos é algo fácil, certo? Geralmente, analisar requisitos é algo complicado quando o domínio é complicado, tá certo? Então, quando você tem um domínio de negócio, quando o problema que o software quer resolver, ele é um problema difícil, o mais natural é que essas análises, extrair esses requisitos, ele também seja difícil, mas é algo que você precisa aprender com o tempo, você vai aprender com a prática. Inclusive fazendo desafios como esse do Free Code Camp, a cada vez extrair melhor o entendimento do problema. Em alguns casos, quando são até questões mais matemáticas, até às vezes até levar para o papel, para ver como você resolve aquele problema no papel, como você resolveria na vida real, para depois você transformar isso em software, para que você organize suas ideias e depois faça no software. E com o tempo, isso fica cada vez menos necessário, digamos, você consegue já elaborar de primeira algumas soluções diretas no software. Mesmo assim, é interessante que você parta do pressuposto que você precisa entender muito bem o problema. Quanto melhor você entender o problema, melhor vai ser a solução que você vai aprender ou que você vai desenvolver, ou você vai ter uma tendência a expressar no código uma solução muito melhor, certo? Então nós ainda vamos falar várias outras vezes sobre levantamento de requisitos. E se não ficou muito claro nesse primeiro momento, se você acha que ainda precisa realmente de um pouco mais de detalhes sobre essa questão do levantamento de requisitos, calma que eu tenho um plano.